Melissa Jenkins era uma professora e treinadora de basquete de Vermont que desapareceu sob circunstâncias misteriosas em março de 2012. Felizmente, ela foi encontrada dentro de 24 horas após seu desaparecimento. Mas infelizmente, sua descoberta revelaria um crime perturbador que foi cometido por 2 suspeitos que afirmam serem seus amigos. Melissa Jenkins era uma mãe solteira de 33 anos, que aparentemente parecia uma típica mulher americana. Mas na verdade, ela era muito mais. Melissa era uma das mulheres mais gentis de sua área, disposta a fazer praticamente qualquer coisa por qualquer pessoa. Todos em sua comunidade, tanto antes quanto depois de sua morte prematura, só tinham coisas boas a dizer sobre ela. Ela ganhava a vida ensinando na Academia St. Johnsbury, em Vermont. St. Johnsbury é uma escola particular sem fins lucrativos, o que lhe confere uma vantagem sobre outras instituições similares. Melissa era uma das professoras de ciências da escola, amada por todos os seus alunos. Todo ano, os alunos pareciam se esforçar ao máximo para conseguir uma vaga na turma dela. Ela era uma excelente professora que se relacionava bem com todos os alunos, garantindo que cada um se sentisse acolhido, ouvido e cuidado. Ela sempre visou os melhores interesses dos alunos e tinha paixão por promover as futuras gerações. Quando não estava ensinando ciências, ela passava seu tempo treinando a equipe de basquete da escola, treinando do 9º ao 12º ano, pelo que eu posso dizer. Melissa sabia que, para o sucesso deles, além de uma educação adequada, precisavam de uma atividade extracurricular, e ela estava disposta a fornecê-la. Melissa não era apenas uma professora e treinadora incrível, mas também era uma ótima mãe. Não se sabe muito sobre o que levou Melissa a ser mãe solteira, mas seu filho de 2 anos era o centro do seu mundo. Ela trabalhava em 2 empregos para se sustentar, mas estava feliz em fazê-lo para construir uma vida melhor para o filho. Para isso, ela trabalhava como garçonete em um restaurante local nas noites e fins de semana. Melissa passava quase todo o seu tempo acordada, no trabalho ou em público. Então foi chocante quando ela aparentemente desapareceu da face da Terra em 25 de março de 2012. Nenhum de seus amigos conseguiu entrar em contato com ela naquela noite, e ela também estava cuidando de seu filho de 2 anos naquela noite. Então o namorado dela ficou muito preocupado com a segurança de Melissa e do filho deles. Depois de várias horas sem conseguir contatá-la ou localizá-la, ele decidiu ligar para o 911. Em 25 de março de 2012, a polícia recebeu uma ligação do namorado de Melissa. Ele contou que Melissa ligou mais cedo naquela noite sobre amigos dela com problemas no carro. Ele explicou que Melissa havia se oferecido para ajudar os amigos, mas ele nunca mais ouviu nada dela depois disso, apesar de dezenas de telefonemas. O namorado dela afirmou que procurou por Melissa naquela noite, mas não encontrou nenhum vestígio dela. É aqui que as coisas ficam interessantes. Ele contou que Melissa soou estranha ao telefone, mas na hora não deu muita importância. Mas ele ficou incrivelmente preocupado quando encontrou o carro dela abandonado na estrada Goss Hollow. Não parece ter sido uma estrada que ela costumava pegar. Era só uma estrada de terra perto de sua casa. Mas o namorado dela não entendia por que ela estaria nesta área tão tarde da noite. Ao se aproximar do carro dela, notou que ainda funcionava. Ele olhou pelas janelas, mas Melissa não estava lá. Porém, ele percebeu o detalhe mais inquietante de todos. Seu filho ainda estava preso na cadeirinha no banco de trás do carro, sozinho. Após relatar os detalhes à polícia, os investigadores chegaram rapidamente. O menino foi enviado para viver com um amigo da família, enquanto a polícia esclarecia os detalhes do caso, por razões desconhecidas. Havia sinais óbvios de uma luta logo fora do carro, incluindo várias pegadas de sapatos, arranhões, manchas e marcas de pneus não identificadas. Um boné de beisebol foi encontrado no chão perto da frente do carro, mas não pertencia a Melissa, e ninguém de seu círculo reconheceu o objeto. As marcas de pneus vistas a uma curta distância sugeriam que o motorista havia acelerado com pressa, mas a próxima evidência encontrada perto das marcas deixou a polícia ainda mais desconfiada. Eles encontraram o celular da Melissa no chão, esmagado e inutilizado.
Os oficiais recolheram o telefone como evidência, mas não havia muita informação útil para a investigação. Quando os detetives terminaram de recolher as evidências do local do crime, o anoitecer trouxe um novo desafio à investigação. No entanto, a polícia trabalhou incansavelmente durante a noite para coletar todas as evidências possíveis, mas parecia que os suspeitos conseguiram deixar o local do crime sem deixar nada de significativo para trás, exceto pelo filho de 2 anos da Melissa. Como se constatou, ele presenciou toda a luta e estava disposto a contar à polícia tudo o que viu. Como na maioria dos casos de pessoas desaparecidas, o primeiro suspeito foi o namorado da Melissa. O namorado deu versões conflitantes à polícia durante o interrogatório. De acordo com o irmão da Melissa, o namorado queria um relacionamento sério, mas Melissa não estava tão interessada ou pronta para um compromisso forte tão cedo, considerando que ela tinha um filho agora. Ela queria ou terminar as coisas, ou apenas manter as coisas meio casuais. De acordo com o irmão, o namorado de Melissa a pressionava com frequência para um compromisso, mesmo quando ela não estava preparada. Mas quando os oficiais conversaram com o namorado, ele alegou que o irmão estava mentindo ou ignorante da verdade. Segundo o namorado, ele concordava com a decisão de Melissa de ir devagar. A polícia, inicialmente incrédula, decidiu fazer um molde das botas do suspeito para comparar com as marcas encontradas na cena do crime. Eles não eram compatíveis, então a polícia o liberou. No dia seguinte, os investigadores pediram ajuda a um detetive especializado em entrevistar crianças. Eles trouxeram o filho de Melissa e conversaram com ele sobre o que havia acontecido naquela noite, a noite em que sua mãe desapareceu. Acontece que o menino, apesar de ter apenas 2 anos, conseguiu revelar muitas informações à polícia sobre o crime. Ele relatou aos investigadores que sua mãe foi atacada por 2 pessoas. Além disso, ao ser questionado pela polícia sobre o que aconteceu com sua mãe, ele agarrou o próprio pescoço, encarou o detetive e disse: "Mamãe chorou." Após ouvir essa confissão aterrorizante do filho de Melissa, a próxima pessoa de interesse era o pai do filho de Melissa. Para esclarecer, o namorado de Melissa, sobre quem falamos até agora, que descobriu o carro dela, não era o pai de seu filho. O pai do menino morava a cerca de 80 milhas de distância, em Burlington. A polícia o entrevistou, mas ele tinha um álibi e logo foi inocentado. Isso fez a polícia voltar para St. Johnsbury. Ao entrar na casa de Melissa, vasculharam cada centímetro da propriedade, mas não encontraram indícios de luta ou de algo errado. Eles pareciam estar num beco sem saída. Mas enquanto olhavam ao redor, notaram um pequeno detalhe que parecia interessante. Cartão de visita de uma empresa de remoção de neve pertencente a Alan e Patricia Priel. A polícia não sabia se este cartão de visita era significativo, mas parecia que ela havia recebido o cartão recentemente. Então eles pensaram que os proprietários do negócio poderiam ter alguns detalhes para compartilhar, se por acaso estivessem presentes antes do crime acontecer. Neste ponto da investigação, a polícia suspeitava fortemente que Melissa já havia perdido a vida. Eles se prepararam para o pior, pois as evidências no local do crime sugeriam que os perpetradores não pretendiam manter Melissa viva por muito tempo, e o tempo estava se esgotando. A polícia vasculhou todas as áreas possíveis onde alguém poderia querer se livrar de provas incriminatórias, mas continuamente não encontravam nada. Eles vasculharam todas as paradas de descanso locais e valas, mas não encontraram nada. Foi por volta da marca de 24 horas que os investigadores receberam uma dica que abriria o caso completamente. Alguém ligou de um local de lançamento de barcos local e relatou que notou algo suspeito saindo da água em um local de pesca local. Os investigadores não deram muita importância, mas decidiram investigar. Ao chegarem, logo perceberam que se tratava de uma cena de crime. Ao se aproximarem do misterioso objeto na água, logo descobriram que aquilo não era um objeto. Era uma mulher, e essa mulher era ninguém menos que Melissa Jenkins. Uma equipe de mergulhadores foi chamada para o local do crime para ajudar a coletar todas as evidências que possam ter sido deixadas debaixo d'água. Lembre-se, tudo isso estava acontecendo em pleno março em Vermont. As águas estavam quase congelando, mas a equipe de mergulho fez bem o trabalho que tinha a fazer. Ao olharem debaixo d'água, descobriram que Melissa havia sido presa no local com blocos de concreto e corda.
Felizmente, eles conseguiram libertá-la sem muitos problemas, permitindo que a polícia investigasse o caso sem muita degradação das evidências. As fotos da cena foram mantidas em segredo, mas oficiais revelaram que Melissa foi colocada na água de bruços. Ela foi então presa com os blocos de concreto e corda, e depois coberta com galhos e arbustos para tentar esconder sua localização. Mas isso parece ter sido feito às pressas, evidenciando que os criminosos não planejaram antecipadamente este crime. Nenhuma das roupas de Melissa foi encontrada no local do crime, e quase não havia outras evidências para guiar os investigadores aos possíveis suspeitos. Mas quando ela foi retirada da água, a polícia percebeu algo que os chocou profundamente. Ao examinar as evidências coletadas dos restos mortais de Melissa, a polícia descobriu que ela estava coberta de hematomas e tinha várias feridas graves infligidas imediatamente antes de sua morte. As feridas indicavam o uso repetido de uma arma de choque, mas a próxima evidência era inesperada para os oficiais. Descobriram que alguém havia tirado a vida de Melissa com as próprias mãos, um ataque pessoal e próximo inconsistente com as evidências que os oficiais haviam coletado até então. Inicialmente, acreditavam estar investigando um crime de oportunidade, mas agora investigavam um crime passional. Ao retraçar os passos de Melissa, os oficiais verificaram os registros de seu telefone para ver com quem ela falou naquela noite. Descobriram que uma ligação foi feita de um telefone pré-pago por volta das 20 horas e 30 minutos daquela noite. Descobriram que o telefone pré-pago havia sido usado somente para essa única chamada. Isso levou os investigadores a uma loja em New Hampshire, onde o telefone foi comprado. Quando perguntaram ao gerente sobre a venda do telefone, eles descobriram que o aparelho havia sido comprado com um cheque. A assinatura no cheque vinculou-o a ninguém, menos que Patricia Prue, o mesmo nome que havia sido impresso no cartão de visita encontrado dentro da casa de Melissa. A polícia planejava chamar os Prues para interrogatório, mas isso não foi necessário, pois quando retornaram à delegacia, os Prues já estavam lá aguardando. Ao conversar com os oficiais, Patrícia relatou ter ido à delegacia denunciar o roubo de sua identidade, suspeitando que seu ex-marido estivesse envolvido. Mas a polícia rapidamente direcionou a conversa para Melissa Jenkins, e o casal admitiu que já havia conhecido Melissa antes. Na verdade, eles eram amigos dela. Eles haviam limpado a entrada da garagem dela algumas vezes no inverno passado, e pessoas próximas a Melissa também confirmaram isso. Eles descobriram que Melissa era muito amiga do casal Prue, mas que ela não falava com eles há vários meses. Eles haviam sido amigos razoavelmente próximos até então, mas de acordo com um dos amigos de Melissa, Melissa teve que terminar o acordo porque ela estava assustada com Alan. Como se descobriu, Alan Prue tinha sentimentos românticos por Melissa, mas esses sentimentos não eram recíprocos. Alan convidou Melissa para vários encontros, mas ela recusou repetidamente e acabou encerrando o acordo de negócios como resultado. Os Prues foram liberados da delegacia naquele dia, mas secretamente mantidos sob vigilância policial nos dias seguintes. Os investigadores sabiam que o casal estava agindo de maneira suspeita e acreditavam que eles poderiam estar envolvidos no crime, mas ainda não tinham nenhuma evidência para provar isso. A polícia recuperou imagens de circuito fechado de televisão da loja onde o telefone descartável foi comprado, e nelas, Alan e Patrícia foram vistos como esperado. Durante o interrogatório, a polícia notou que Alan mencionou ter visitado um drive-thru naquela noite, então eles também solicitaram as filmagens do restaurante. Quando as filmagens chegaram, os investigadores ficaram perplexos. As imagens do circuito fechado de televisão mostravam Alan usando o mesmo chapéu que foi encontrado no local do crime naquele dia, deixado em frente ao carro de Melissa. A polícia chamou o casal de volta para perguntas de acompanhamento, desta vez falando com eles separadamente. Patrícia negou envolvimento e conhecimento sobre o crime, mesmo quando confrontada com imagens do circuito fechado de televisão e da cena do crime. Por outro lado, Alan cedeu à pressão. Alan se abriu para os oficiais e explicou os detalhes do que aconteceu naquela noite fatídica, e não foi bonito. A polícia sabia de seu interesse prévio em uma Melissa, mas não esperavam o que ele revelaria a seguir. Alan admitiu que sua esposa era bissexual. Não apenas isso, mas ela lutava com uma monogamia. Ela frequentemente pedia a Alan para convidar outros parceiros para o quarto e ele se sentia pressionado a aceitar.
Nesta ocasião, o casal concordou em levar alguém para casa com eles, e Alan queria especificamente incluir Melissa. Eles planejaram simular problemas no carro para atrair Melissa. Parece que o plano era simplesmente tentar seduzir Melissa para ir para casa com eles, mas o plano deu errado muito rapidamente. Após a chegada de Melissa, Alan pulou sobre ela e a dominou, mas não conseguiu finalizar o trabalho. Patrícia interveio, encerrando a situação. Em pânico pelo ocorrido, os dois esconderam Melissa no porta-malas do carro. Durante todo o tempo, o filho de Melissa assistia do banco de trás do carro, enquanto Alan e Patrícia estavam totalmente alheios ao fato de que ela o tinha trazido naquela noite. O crime não foi premeditado, por assim dizer. Sim, eles conspiraram juntos para tentar fazer Melissa ir para casa com ele, mas tanto Alan quanto Patrícia insistem que não tinham planos de matá-la naquele dia, e as evidências parecem apoiar isso. Alan diz que mesmo depois que as coisas deram errado, ele ainda não tinha planos de tirar a vida dela. Ele confessou à polícia que não estava em seu estado normal naquela noite e foi tomado por uma raiva sem rumo, mas parou ao se dar conta do que fazia. Mas foi aí que Patrícia entrou para terminar o trabalho, supostamente contra a vontade de Alan. Durante os procedimentos judiciais do casal e futuros interrogatórios, Alan afirmou continuamente que Patrícia era a culpada por tirar a vida de Melissa. Ele admitiu que seu temperamento o dominou e estava disposto a aceitar qualquer punição do tribunal, mas nunca confessou ter tirado a vida dela. Apesar disso, um júri considerou ambos culpados e os condenou à prisão perpétua. Tanto Patrícia quanto Alan recorreram de suas sentenças desde então, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Nos anos após o crime, Alan e Patrícia continuaram a culpar-se mutuamente, transferindo a responsabilidade. A verdade é, nós não sabemos qual desses dois foi realmente o mentor por trás do crime. Tudo que posso dizer com certeza é que, felizmente, não parece que nenhum desses dois verá a luz do dia novamente, e a família de Melissa finalmente pode começar sua busca por encerramento. Obrigado por acompanhar o episódio de Histórias de Crimes Reais desta semana. Este caso, como muitos outros, foi recomendado por vocês, então se tiverem outros casos que gostariam que eu cobrisse no futuro, é só me avisar nos comentários abaixo. E enquanto você está nisso, se quiser ajudar a apoiar o canal, a melhor maneira de fazer isso é deixando um comentário e curtindo o vídeo. Ambas ajudam muito mais do que você imagina. Se quiser ajudar financeiramente, clique no botão azul Participar abaixo para apoiar a causa. Mas com isso, meu nome é Tyke Knots e eu te vejo no próximo vídeo.